Bom, gente, nós iremos começar nossa aula de hoje. Nós iremos falar sobre radiciação. Bom, no contexto de radiciação, nós iremos trabalhar primeiro a questão raiz, ou seja, raiz quadrada. Raiz quadrada. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam vocês já têm uma certa noção que em uma raiz quadrada, por exemplo, número 4. Um exemplo aqui, raiz quadrada do número 4. Deixa eu só ajeitar aqui. Bom, raiz quadrada do número 4, certo? Como é que se resolve uma raiz? Bom, a raiz nada mais é do que o contrário da potenciação, certo? Para podermos chegar a uma raiz, a gente pode chegar pela potenciação, e para chegar à potenciação, podemos vir da raiz, ok? Bom, temos que entender que esse desenho aqui, eu vou chamar de radical. Esse número que está aqui dentro, eu vou chamar de radicando. Bom, radicando. E o número que vai ficar aqui em cima, eu vou chamar ele de índice. Chamar ele de índice, certo? O número que vai ficar lá em cima, eu chamo ele de índice. Bom, e o resultado, a gente pode chamar ele de resultado mesmo, ou resultado da raiz, certo? Bom, vamos lá. A raiz quadrada, quando é que eu vou chamar de raiz quadrada? Quando eu tiver aqui, nesse espaço, um número 2, ou melhor dizendo, quando não aparecer nenhum número aqui. Quando não aparecer nenhum número aqui, é porque ela é chamada de raiz quadrada. Professor, e se por acaso aparecer o número 2? Também continua sendo raiz quadrada, certo? O número que vai estar aqui, que eu vou chamar de índice, ele vai me indicar o grau, vai me dizer como que eu vou chamar essa raiz. Se for 2, é raiz quadrada. Se for 3, raiz cúbica. Se for 4, raiz quarta. Lembrando que os nomes que são diferentes, só 2 e 3, que é quadrado e cubo, né? Raiz quadrada, raiz cúbica. A partir do 4 para cima, vai ser raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Bom, vamos lá. A raiz quadrada de um número, para que a gente possa descobrir uma raiz quadrada de um número, é necessário o quê? Que eu entenda esse valorzinho do índice. Se o valor aqui é 2, o que é que eu estou querendo dizer? Que o meu resultado, ele vai ser a multiplicação de dois números, no caso, dois números iguais. Se o meu índice for 3, então o meu resultado vai ser a multiplicação de 3 números, no caso, 3 números iguais. Bom, como estamos falando de raiz quadrada, então será a multiplicação de dois números iguais. E eu sempre costumo dizer que para você encontrar a raiz quadrada de um número, você precisa fazer a tabuada, vamos dizer assim, dos números iguais, da multiplicação dos números iguais. Por exemplo, 1 vezes 1, 2 vezes 2, só números iguais. 3 vezes 3, 4 vezes 4, certo? E o resultado destas multiplicações destes números iguais vai ser o número que vai estar aqui dentro. Vai ser o meu radicando. Vamos ver. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4, 16. Ou seja, a raiz quadrada do 4, qual é o que me diz que eu vou ter o 4? Ó? Não é o 2? Ó? Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Quanto que seria a raiz quadrada de 16? Olha só. Qual é o número que vai me resultar em 16? É o 4, não é isso? Então, é a multiplicação de dois números iguais. Bom, por que eu disse que a potenciação é o contrário da radiciação? Observe, se por acaso eu colocar bem aqui o índice, o valor do índice aqui em cima, não é 2, aqui em cima ficando 2, se eu colocar o valor do índice aqui, o que é que eu vou ter aqui? Uma potência, não é isso? Lembre-se que uma potência de um número quadrado, na realidade, é
a potência, vamos dizer assim, 4 elevado ao quadrado, seria 4 vezes 4, que daria 16. Observe, por isso que eu digo que a potência é o contrário da radiciação, da raiz. Porque se eu pegar esse resultado da minha potência, vai ser o valor que vai estar aqui dentro da minha raiz. Espero que vocês estejam entendendo. Já a ideia de raiz quadrada, na realidade, ela vem praticamente, por exemplo, de um desenho aqui. Vou fazer um desenho, pode não estar bem medido, mas façamos de conta que esta figura é um quadrado, ok? E a ideia de raiz quadrada vem disso. Vamos supor que essa medida daqui para cá, ó, é 1 centímetro. E essa medida daqui para cá é 1 centímetro, certo? Então, essa outra medida aqui será 1 centímetro, não é isso? E assim sucessivamente, essa daqui também será 1 centímetro. E assim, cada medidazinha dessa pequena será 1 centímetro, não é isso? Bom, cada medidazinha dessa será 1 centímetro. E se eu pegar uma medida dessa todinha de um lado, eu vou ter 1 mais 1, 2 centímetros, não é isso? E aqui do mesmo jeito, ó, 1 centímetro aqui, 1 mais 1, 2 centímetros. Bom, observe o seguinte, se eu olhar para esse quadrado, eu vou obter, fazendo esta divisãozinha aqui, quantos quadrados? Ó? 1, 2, 3, 4. Bom, temos 4 quadrados, não é isso? Bom, vamos observar outra coisa. Se eu multiplicar esse 2 por esse 2, dá quanto? Dá 4. Não é isso? Bom, então se eu disser que a raiz quadrada de 4, ou seja, a raiz quadrada desses 4 quadradinhos, ele resulta no lado. No caso aqui, ó, o quadrado, a raiz aqui, é a quantidade que eu tenho aqui, ó. E o meu lado, ele vai ser a minha resposta, tá bom? Posso até, como é que se diz? Eu posso até relacionar isso à área de uma figura, mas estou falando neste momento de raízes. Bom, um lado desta figura será a minha resposta, não é isso? Eu teria 4 quadrados com lado de 2 centímetros. Bom, e como eu disse a vocês que essa multiplicação aqui, 2 vezes 2, né, vai resultar na raiz. Então, eu quero dizer que o quê? 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E lembrando que 2 ao quadrado é a mesma coisa que uma raiz do número 4. Certo? É a raiz do número 4, tá bom? Existe também umas outras propriedades que a gente vai trabalhar logo mais, tá bom? Vamos já passar para outras propriedades. Olha só que não deu para ver aqui a raiz 4, não é isso? Mas tá aí. Bom, vamos continuar com a ideia de raiz quadrada. Se eu pegasse a raiz do número 25, certo? Quanto seria? Pelo aquele processo lá de cima que eu fiz, observe aqui, ó, multiplicação dos números iguais, não é isso? Tá faltando eu continuar, né? Ó, então, se eu continuasse lá, vou continuar bem aqui. 5 vezes 5 é igual a 25. 6 vezes 6 é igual a 36. E se eu fosse continuar, continuaria vendo outros valores. Bom, como eu encontrei já o valor daqui, que é 25, ó, então é 5, não é isso? Eu posso dizer que 5, o resultado é 5, pois... Posso dizer que o resultado é 5, pois 5 ao quadrado é aquele 25 lá que eu estou listando, certo? 5 ao quadrado é o 25, certo? Quando você for questionado sobre por que a raiz quadrada de 25 é 5, sim, pois 5 ao quadrado é igual a 25, certo? Quando for perguntado sobre isso, você dá a resposta contrária. Por que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque 5 vezes 5 é 25. Sempre a gente dá a resposta contrária, nesse caso de raízes. Bom, gente, agora mudando
da raiz quadrada para a raiz cúbica, a raiz cúbica ela é feita por causa de um desenho que nós temos assim, ó, de um desenho de um cubo, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar direitinho aqui para vocês, tá bom? Esse fica legal. Pronto. Se eu consigo fazer o desenho aqui. Muito bem. Deixa eu ver se é mais ou menos assim. Acho que é mais ou menos desta forma. Isso. Bom, então a raiz cúbica, ela vem mais desse detalhe assim, ó. Que no caso a raiz cúbica é o que? A multiplicação de de 3 números, né, iguais. 3 medidas iguais. Esse cubo ele não está bem desenhado, mas é como se ele tivesse aqui, por exemplo, 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. Bom, a raiz cúbica, vamos colocar aqui do número 27, seria a multiplicação desses 3 números. Ó. 3 vezes 3 vezes 3, que dá o próprio 27. Ou seja, se eu quisesse colocar que é 3 ao cubo é igual a 27. Como eu disse há pouco, né? Que o contrário da radiciação é a potenciação. Então, aqui como eu posso representar uma resposta, uma raiz cúbica, na realidade aqui eu preciso ter um 3 aqui em cima para que seja raiz cúbica. Para me representar uma raiz cúbica de 27, eu posso representar o resultado em si ou este número aqui, raiz cúbica, no caso 3 ao cubo, que dá 27, tá bom? Posso também fazer raiz cúbica do número 8. Ah, professor, você disse na questões anteriores que a raiz quadrada é só você multiplicar dois números iguais. E já na questão do cúbico, gente, é só vocês multiplicar 3 números iguais. Olha só, como você vai descobrir. Os números pequenos dá para você descobrir desta forma. Números pequenos. Números maiores já não vai dar, porque não tem condições de você fazer tudo isso, né? Olha aí. 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3, e assim por diante, né? Ó, observe aqui. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E se fosse fazer do 4, ia dar 64, certo? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64, tá bom? Então, eu poderia encontrar a raiz cúbica desta forma. Ou eu poderia fazer diferente. Existe a forma de você simplificar o número que está lá dentro da minha raiz para que eu possa tirá-la de lá e resolver. Bom, eu posso também fatorar, né? Vamos lá. Como é que eu faria esta fatoração? Observe o número 8. Eu faria um processo de decomposição. 8, ele é um número par. Toda vez que o número que estiver do lado esquerdo desta linhazinha for par, eu vou fazer uma divisão. Por qual número? Se for par, é por 2. 8 dividido por 2 é 4, né? Continua par. Se for par, continuo por 2. Continua par, que vai dar 2. Se for continua par, eu faço por 2. Olha a divisão. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Quando eu chegar a este resultado, 1, é quando eu vou terminar esta minha fatoração. Aí o que é que eu vou fazer? Ó, que eu tenho esse númerozinho aqui, ó, 2, né? Só tem o número 2. Esse número 2 se repete quantas vezes? Se repete 3 vezes. Então eu digo que 2 é elevado ao cubo. Não é isso? Aí o que é que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou fazer a minha raiz cúbica, não posso esquecer do meu 3zinho, de 2 ao cubo. Muito bem, minha raiz cúbica de 2 ao cubo. Aí o que é que vai acontecer? Ó?
Depois que o processo melhor de você resolver uma raiz de quadrada ou uma raiz cúbica de um número muito grande é fazendo esse processo aqui. Que você vai fazer a fatoração, e na minha fatoração eu preciso que este número do índice seja igual ao número do meu expoente desse número aqui, certo? Número 2. Bom, quando eles forem iguais, eu posso dizer, vou falar de uma forma não matemática, que eu posso eliminar este daqui com este daqui. Bom, por que não matemático? Se eu eliminar o 3, esse 3 não vai aparecer mais, né? No caso, eu vou estar jogando este número de 2 para baixo. Por que eu digo eliminar? Porque é como se esse 3 aqui estivesse desaparecendo, não é isso? E o 2, ó, vai sair. O 2 vai sair da raiz. Bom, se eu eliminei esse 3 e eliminei esse 3, a raiz também desaparece, não é isso? Então, quando eu elimino tudo isso e só sobra o 2, a minha resposta é 2. Foi o que eu fiz. Ó. Raiz cúbica do número 8 é 2. Porque se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, dará igual a 8.